Oi, minha gente. Às vezes chegam algumas pessoas para mim, né, e me perguntam assim, como é que eu faço? Porque eu quero emagrecer ou eu tenho algum tipo, né, de situação assim de saúde, algum problema respiratório, algum problema intestinal. E geralmente de primeiro eu falo, né, olha, você tem que inserir algumas coisas que são essenciais para a alimentação, ao invés de sair tirando. Mas aí logo depois eu digo, não, mentira, vamos tirar algumas coisas sim. Por exemplo, alimentos ultraprocessados e industrializados, minha gente, não é alimento. Primeiro de tudo, não deveria ser chamado alimento. Uma coisa que, se você deixar ali, não vai formiga, não vai barata, não vai nada, entendeu? Então, se nem os bichinhos não vão, o que a gente deve ir, né? Não sei se vocês já viram, mas já fizeram uma experiência, né? Não muito científica, mas enfim, uma pessoa resolveu tirar fotos durante 365 dias de um desses sanduíches aí bem famosos, marca de sanduíche bem famoso. E durante 365 dias, aquele sanduíche não se decompôs, não deu barata, não deu formiga, não deu fungo. Minha gente, isso quer dizer o quê? Não tem vida ali, é uma coisa que na verdade mata a vida, né? Um alimento ultraprocessado, né? Não gosto de chamar de alimento, na verdade, uma coisa ultraprocessada. Então, são substâncias que a gente não deveria considerar alimento, portanto a gente não deveria comer. Então, refrigerante, os super industrializados, né? Esses salgadinhos que dão muito para criança, que é um crime, porque, gente, se você se acostuma a ler o rótulo, é um caminho sem volta, porque aí você. Às vezes eu pego assim, outro dia eu tava lá num lugar e aí, eu quero fazer uma cobertura aqui do bolo que eu tinha feito. Aí tinha um leite, não tinha coco seco, que eu gosto de fazer às vezes com leite de coco. Aí tinha um leite de coco desses industrializados. Aí eu disse, aí eu peguei, eu disse, vou ler o rótulo, pra quê? Aí tinha tanto conservante e acidulante e aromatizante, não sei o que eu digo, não, quando tem muito nome estranho assim no rótulo, antes do coco seco, do leite de coco, às vezes é um biscoito de milho, o milho é a última coisa, né? Então eu acho que esses alimentos essas coisas a gente não deve considerar alimento. Então eu realmente recomendo para as pessoas que querem ter uma saúde mais plena que evite totalmente industrializados. Eu também diria para as pessoas deixarem de comer as carnes. Mas nem sempre é a realidade de todo mundo, então o que eu digo não tá podendo tirar nada, não consigo deixar de beber refrigerante, não consigo parar de comer carne, pois então vamos fazer o seguinte, vamos adicionar duas coisas aí essenciais, que uma é o suco verde e a outra são os pré e probióticos, né? Ou seja, os alimentos que vão dar suporte às nossas bactérias intestinais. E por que é que eu digo, não quer tirar nada, só adiciona isso, bota o suco verde lá todo dia e também acostuma a sempre estar bebendo ou comendo alguma coisa fermentada e bastante fibra, né, que tem essa diferença do pré e do probiótico, né? Os pré-bióticos são aqueles alimentos que vão alimentar, nutrir as nossas bactérias intestinais. E os probióticos são os alimentos que já vêm com essas bactérias, né? Então, é essencial que a gente tenha essas variedades, né, de alimentação, mesmo que a gente não consiga tirar os industrializados e as carnes e derivados, né, de animais. Então, suco verde. Por que o suco verde? O suco verde, que tem que ser bebido de manhã, de jejum, ele pode ser bebido a qualquer hora, mas potencializa por causa do nosso horário, né, do nosso corpo, que de manhã, de madrugada para de manhã, é um horário de desintoxicação. Então, quando a gente bebe suco verde de manhã, de jejum, o suco verde mesmo, assim, do jeito terapêutico, feito terapeuticamente, com alimentos orgânicos e coado, ele vai ter um aporte nutricional tão grande, agora que eu vi que eu fico olhando para cá, mas eu tenho que olhar para ali. Aí ele dá um aporte nutricional tão grande que com o tempo você vai
nutrir suas células. A nível celular, você começa a nutrir suas células. Você está lá bebendo seu suco verde todo dia e você vai nutrindo suas células. Então, com o tempo, por você ter uma nutrição, suas células estão recebendo alimento, então elas não vão mais ter, você não vai sentir tanta ânsia de comer uma coisa que não é tão saudável, um doce, um sorvete, uma coisa. Por quê? Você justamente não vai precisar mais, porque às vezes a gente tem uma alimentação que ela enche, né? Você se sente saciado, mas ela não nutre. Então acaba que as suas células ela continua pedindo comida porque você não está nutrido. Então o suco verde ele vai dar esse aporte, ele trabalha a desintoxicação, ele vai limpando o corpo, aquelas coisas que a gente já comeu que não fez tão bem. Ele limpa vai ajuda o corpo a ser limpado, essas coisinhas que estão aí no nosso corpo, que a gente come e elas ficam aí, tempos, a gente nem sabe. Tem coisa que fica no nosso intestino muitos e muitos tempos e a gente nem sabe. A gente não tem práticas, se perdeu essas práticas de desintoxicação, de limpeza, né? Então a gente não tem mais esse costume. Antigamente era mais conhecido, inclusive antigamente, quando não se tinha a alimentação que a gente tem hoje, assim, tipo, em muitas culturas milenares, na medicina tradicional chinesa, medicina ayurvédica, os egípcios já usavam, né, os nativos americanos, norte-americanos ou sul-americanos, já se tinha práticas de desintoxicação do corpo numa época que a gente não tinha a alimentação que a gente tem hoje. Então hoje é estritamente necessário que a gente tenha uma alimentação que não intoxique o nosso corpo, né, e hábitos também, porque a gente sabe que não é só o que a gente entra, não é só o que entra pela boca que nos nutre, né? Então, a gente tem que ter essa atenção de estar sempre procurando não nos sujar, não nos intoxicar e de vez em quando ter hábitos. Então, o suco verde de manhã, de jejum, ele vai nutrir as células a um nível que, com o tempo, você vai deixando de ter aquela vontade louca de comer doce. Então, aí a recomendação de se ter o suco verde todo dia é justamente por isso, porque ele vai dar um aporte nutricional e aí você vai, com o tempo, deixando naturalmente de comer aquelas coisas que eu fico dizendo que não é bom de comer, né? Que todo mundo fica dizendo que não é bom de comer e a gente tem e come. Então, às vezes as pessoas chegam pra mim e falam, mas eu não tenho tempo de fazer. Gente, quando a pessoa vira e me diz eu não tenho tempo, eu digo, vamos lá. O tempo é uma coisa relativa. Na verdade, eu acho que é uma questão de prioridade, não é uma questão de tempo. Por quê? Tempo, na verdade, se você chegar a um nível de ter uma doença grave, um câncer, uma coisa que você precisa fazer uma cirurgia, e o médico diz, você vai ter que fazer uma cirurgia urgente, como é que você vai virar para um médico e vai dizer, não tenho tempo para fazer essa cirurgia? Não existe isso, né? E outra, quando você vai para um médico, quando você vai comprar um remédio, quando você fica doente, você tem que deixar trabalho, filho, família, é tempo. Até, assim, todo mundo vai para uma consulta de médico, fica lá horas esperando, duvido alguém que foi, não esperou nem um pouquinho, já entrou para ser consultado, então você gasta o tempo do transporte, gasta o seu dinheiro, que no final é tempo também, porque afinal você teve que trabalhar para ter aquele dinheiro, e você gasta aquele tempo que você ficou esperando, gasta o tempo da consulta, gasta o tempo, ou seja, tudo é tempo. E o suco verde, eu te garanto, não demora 5 minutos para você fazer todo dia de manhã. Por quê? Se você vai numa feirinha, de preferência, com prêmios dos agricultores familiares, né? Se você vai numa feira do agricultor familiar, geralmente final de semana tem essas feirinhas, sei lá, você tira o sábado para comprar suas verduras lá orgânicas. E aí no domingo você lava elas, seca, coloca lá no pote na geladeira, numa vasilha, num negocinho tampado. Deixa suas maçãs lavadas lá, seu gengibre também, sua cenoura, pá. Quando for de manhã, nos dias da semana, você só tem que tirar da geladeira. Se você tiver um liquidificador, você bate e coa. Se você tiver uma centrífuga, você taca ali na centrífuga e pronto. Eu acho que se cronometrar, esse negócio de tirar da geladeira, bater e beber, não dá 5 minutos, gente. Então, o tempo é uma coisa relativa que, na verdade, eu acho que é prioridade. A gente tem que se priorizar. A gente tem que trazer consciência do nosso corpo, da nossa saúde, né? Dessa questão de saúde integral mesmo do ser,
que a gente às vezes negligencia, né? Porque é prioridade, é uma questão de prioridade. Às vezes a gente tem outras prioridades e a prioridade não é a gente mesmo. Mas eu acho que todo mundo teria que. A primeira coisa assim da lista de prioridades é eu mesma. Se amar, se cuidar, porque eu acho que é uma questão de amor próprio também. Você se cuidar é uma questão de amor próprio. Tipo, reconhecer o seu corpo como a sua casa, o seu templo, né? Você vai viver ali muitos anos. Eu espero que todos nós vivamos muitos anos. Então, vamos viver com qualidade, né? E não é uma coisa super difícil, é uma questão de prioridade. É 5 minutos, é tipo meia hora, 1 hora para você ir na feirinha, meia hora para você lavar as coisas e deixar na geladeira, e 5 minutos todo dia para você bater o seu suco e tomar. Então, não, não tem como virar e me dizer eu não tenho tempo. Não existe. A gente acorda 15 minutos mais cedo e faz seu suco verde que vai dar bom, vai dar certo. E a outra coisa são os pré e probióticos que vão dar o suporte para as nossas bactérias intestinais. Então, como eu estava falando, pré-biótico é tudo que vai alimentar as nossas bactérias. E o que alimenta nossas bactérias são fibras, basicamente, né? Então, vegetais, fibras dos vegetais. E aí, a gente precisa ter, então é comprovado cientificamente que uma alimentação, né, baseada em vegetais, ela vai dar um suporte a gente ter uma população intestinal mais saudável. E por que é que a gente tem que cuidar das nossas bactérias? As nossas bactérias, quando a gente, na verdade, não sei se vocês já ouviram isso, existe até um livro que chama 10% Humano, porque é uma bióloga que ela fez um trabalho só em cima disso, das bactérias do nosso corpo. E a gente tem para cada uma célula, a gente tem 10 bactérias. Então, o 10% humano, justamente por isso, que a gente é só 10% humano. A gente tem muito mais bactéria no corpo do que célula, assim, em termos de números. E elas estão aí fazendo diversas funções relacionadas principalmente ao nosso sistema. Elas estão aí no intestino, a maior parte, está no corpo todo, mas no intestino é onde está a maior parte. E elas estão aí atuando principalmente no nosso sistema imunológico, mas tem relacionamento delas com o nosso cérebro, funções cerebrais, a saúde do modo geral. Elas produzem várias vitaminas, enzimas, algumas substâncias que o nosso corpo precisa. Elas protegem a nossa mucosa intestinal. Então, se tem as bactérias boas, elas estão lá na mucosa intestinal, né? E aí, elas são altamente territorialistas. Então, quando vem uma bactéria ruim, por um acaso conseguiu passar lá no estômago, a gente comeu alguma coisa, sei lá, chega a bactéria ruim lá, ela diz, epa, que não, já está ocupado, sai, vai para lá. Então, quando nosso intestino está com uma população bacteriana saudável, não chega bactéria ruim lá, assim. Às vezes tem, né, porque o nosso corpo tem uma proporção das bactérias ruins e das bactérias boas, mas quando a gente tem um número maior das bactérias boas, elas não deixam as populações das bactérias ruins subirem, né? Então, quando a gente come uma alimentação biocídica, que chama, né, biocídica porque ela mata a vida. Então, uma alimentação ultraprocessada, uma alimentação com carnes e derivados, eles vão matar as nossas bactérias boas, porque na verdade elas gostam de alimentos vegetais, fibras vegetais. E aí o que vai acontecer? A gente vai alimentar e vai dar espaço para as bactérias ruins. Então aí sai um monte de doença aí de... Nem não vou nem enumerar hoje aqui, mas é um monte de consequência de a gente ter um desequilíbrio, né? Até porque as bactérias, né, as ruins, alguns fungos, coisa e tal, eles produzem, eles têm secreções, então eles, como se fosse o cocô e o xixi deles, né? E aí tem várias consequências, assim, porque entra na nossa circulação e aí ficam toxinas, né? E às vezes a gente tem sintomas de coisas que a gente não sabe, tá lá tudo ligado com as nossas bactérias intestinais. Então, a gente tem que comer os pré-bióticos, que são as fibras, basicamente, vegetais. Vegetais, cozidos ou não, mas crus, frescos, eles têm um aporte melhor, né, de fibra, mas também os cozidos. E os probióticos são aqueles que já vêm lá as bactérias boas dentro daquele alimento. Então, kombucha, kefir,
Kombucha é uma coisa deliciosa que você faz em casa, não gasta quase nada. Assim, se você for comprar num supermercado, sei lá, num restaurante, alguma coisa, é caro. Uma garrafinha, né? Porque afinal o produtor que tem todo o trabalho dele, então uma garrafinha sai caro, um copo, sei lá. Mas se você produz em casa, é muito barato. Então não tem essa desculpa também de dizer, é caro, você pode fazer em casa. E é uma coisa que tipo você faz, deixa lá fermentando e depois vai tomando. E é muito bom. Então, não tem nem como dizer, é ruim, não sei o que, tem remédio que é pior, né? Então, melhor a gente se nutrir e evitar de tomar remédio. E aí também, kefir, também é uma coisa que você faz em casa e também é bom. E os fermentados, né? Vegetais fermentados, por exemplo, chucrute, quinte, outros tipos de fermentados que dá pra fazer fermentado de um monte de coisa. Mas um exemplo, o chucrute é um fermentado de repolho, que é basicamente repolho e sal, e você fermenta lá, tem um manejo, né, de você fazer ele, e depois você deixa lá, ele, dependendo da região, ele fica 5, 7 ou mais dias, e dura pra caramba, porque você não tem que comer muito, você come uma colher na salada, assim, 2 colheres e tal. E tem benefícios assim que eu só digo façam, experimentem, vão fazer e vão comer para vocês verem como tem consequências. Assim, no final a gente, eu acho que a gente se conforma um pouco assim com algumas limitações, né? Outro dia eu estava até conversando com uma amiga assim que a gente, eu tô tipo me sentindo cansada, mas eu tenho 29 anos. Agora eu tô até. Mas tinha uma época aí que eu tinha assim seus 20 e tantos anos e, gente, eu já acordo cansada. Tudo bem que eu sou mãe, e mãe é uma outra categoria de gente, né? É um outro ser, assim, ser estudado. Mas, enfim, e eu me conformada, assim, eu digo, não posso ter 20 e tantos anos e acordar cansada, assim, e estar sempre cansada. E tá relacionado a aspectos emocionais, óbvio, mas muito relacionado com a alimentação também. Então, quando a gente tem uma alimentação que deixa o nosso corpo ser o que ele é para ser, a gente às vezes até pega uma doença, uma coisa, mas não fica assim, não sei quantos dias, sei lá, pega uma virose, mas pega uma virose mais branda, não pega uma virose que fica quase morrendo, entendeu? E não vai evoluir, porque eu tô falando aqui de você manter um estilo de vida saudável, que você consiga trabalhar e viver bem e tal. Nem entrando no aspecto de, tipo, você passar por doenças e coisas, porque eu, na verdade, assim, o meu trabalho, eu gosto de falar de saúde, eu não gosto de falar de doença, assim, eu não gosto de ficar... Inclusive, eu não sou médica, eu não tô aqui pra tratar a doença, eu nem gosto, na verdade. Quando vem me falar de doença, a gente tem que falar, porque, enfim, né? É uma coisa que é um sofrimento em cima da terra, né? Mas, enfim... Aí eu gosto de falar de saúde, então eu gosto de dizer, gente, vamos comer a comidinha boa pra gente poder, tipo, tá aí bom pra viver e ser feliz, que é o que importa. E é isso.